Graça e paz a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Aqui estamos juntos para mais uma vez meditarmos na Palavra de Deus e extrairmos ensinamentos para a nossa vida. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente e também vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, também a vocês que clicam no dedinho de joinha e ainda agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Leônidas Bezerra, de Palmas, Tocantins, Ricardo Rodrigues e Nilda são de Caaporã, na Paraíba, Marli Abreu Lima é de Alto Horizonte, Goiás, Rivelino Silva é de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Ana Assis é de São Carlos, São Paulo. Eliane Clara é de Cupira, em Pernambuco. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos agradecidos pelos cuidados que tem tido para com cada um de nós, por mais este dia de vida, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. E mais uma vez pedimos que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas, onde quer que se encontram, especialmente aqueles que estão passando por momentos de tribulação, angústia, aflição, sofrimento, desemprego. Tenhas misericórdia de cada um, dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o nosso estudo desta semana. Ontem nós falamos aqui sobre nós termos a mente de Cristo. E essa mente de Cristo, ela só vem através da transformação que precisa acontecer em nós, especialmente na mente, onde começa todos os problemas que nós enfrentamos, especialmente os pecados que nós cometemos, começam na mente. Então, o apóstolo Paulo nos aconselha para que nós nos transformemos pela renovação da nossa mente. E falamos ontem a respeito de nós procurarmos evitar estar em lugares que são propícios para que nós caiamos em pecado, aqueles que têm tendências para certas coisas, e evitar esses lugares. E então, quando nós assim fizermos e pedirmos e clamarmos, Deus ele vai, pelo poder do Espírito Santo, transformando a nossa mente, e nós então teremos a mente semelhante à mente de Cristo. E quem faz esse trabalho em nós, de transformar, de renovar a nossa mente, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo em nossa vida, nós não conseguiremos ter uma vida nova, uma vida transformada. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, e no verso 5, ele diz: "E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor." Então, Deus ele tem um amor tão grande por cada um de nós, que quando Jesus voltou para os céus, Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. E então é o Espírito Santo que nos enche o coração de paz e também do amor de Deus em nossa vida. Esse amor, essa paz que nós recebemos através do Espírito Santo, nos conduz à experiência de salvação. Em João, no capítulo 16, João 16, nos versos 7 a 11, nós lemos: "Mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, e eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governo deste mundo já foi condenado." Então, esta é a obra do Espírito Santo. Jesus, ele viveu entre nós aqui na época dos discípulos, dos apóstolos, e ele precisou voltar para o Pai. Ele já havia cumprido a missão que ele veio realizar aqui nesta terra, que era a missão de dar a sua vida pelo pecador.
E agora que a missão estava cumprida, ele precisava voltar para o Pai, porque ele intercede junto ao Pai por cada um de nós. Quando nós oramos, quando nós falamos com Deus em oração, Jesus está ao lado do Pai intercedendo por nós. E ele deixou aqui o Consolador, diz aqui a minha versão, nova versão transformadora, o encorajador. É o Espírito Santo. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E esse Espírito, ele nos conduz a toda a verdade. Aqui diz em João 16, no verso 13, nos diz, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade, não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. O Espírito Santo, portanto, conduz aqueles que realmente querem ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus, conduz a toda a verdade. E qual é toda a verdade? Claro que o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, ele é a verdade. Mas toda a verdade inclui o quê? Inclui nós cumprirmos, obedecermos os ensinamentos que ele deixou para nós. Não é suficiente nós aceitarmos a Jesus e vivermos a nossa vida como nós achamos que nós podemos viver, achamos que já estamos salvos em Jesus, e então não importa o que nós fazemos, mas não é assim. Requer que nós obedeçamos e cumpramos em nós, através do poder do Espírito Santo, os ensinamentos que Jesus deixou. Isso é guiar a toda a verdade. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no verso 8, nós lemos: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então nós receberemos o poder do Espírito Santo porque nós precisamos testemunhar daquilo que Jesus fez por cada um de nós. E somente pelo poder do Espírito Santo. Muitas pessoas se esforçam, querem fazer algo, em relação à salvação de outras pessoas, levar a mensagem, mas não buscam o poder do Espírito Santo. E então fracassam, porque quem convence é o Espírito Santo. Nós, quando nós estamos com o poder do Espírito Santo em nossa vida, ele vai colocar em nossos lábios, em nossa mente, aquilo que nós precisamos falar e aquilo que a pessoa está precisando ouvir. Agora, não adianta nós querermos convencer a pessoa. Quem vai fazer esse trabalho é o Espírito Santo. Não somos nós. Nós somos agentes para levar a mensagem. E quem convence é o Espírito Santo. Nós temos um relato na Bíblia. Esse relato está no livro de Atos, aqui no capítulo 8, versos 4 a 24, fala aqui de um Simão. Ele era feiticeiro lá em Samaria e ele, quando viu os apóstolos realizando milagres, ele quis também ter esse mesmo poder. Vejam aqui, olha, Atos 8, de 4 a 24. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos imundos eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia muitos anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus, a esse Simão feiticeiro. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram e, como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então, Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão
viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas, então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem-me esse poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou: orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Simão, quando viu que as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, quando Pedro e João oravam, Simão, ele quis comprar esse poder do Espírito Santo para ele e ofereceu dinheiro para os discípulos. Mas por que Simão não foi batizado com o Espírito Santo? Porque ele não era sincero. Ele queria esse poder para ele tirar benefícios próprios para ele. Lembram que ele era feiticeiro. Ele se converteu, mas é uma conversão que não era sincera. Ele tinha intenções de usar o poder do Espírito Santo que os discípulos tinham e que as pessoas que eram batizadas recebiam. Ele queria usar esse poder para ele se beneficiar, para ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque antes que Filipe chegasse lá em Samaria e começasse a pregar sobre o Evangelho, as boas novas, a salvação em Jesus, as pessoas criam nesse Simão. Muitos anos ele estava ali. E ele fazia magias, fazia mágicas. Irmãos, o diabo ele faz coisas que a gente não imagina. Às vezes a pessoa está realizando alguns prodígios e nós pensamos que é o poder de Deus, mas pode ser o poder do inimigo. E então, se a pessoa aceita Jesus, é sincera e quer servir a Jesus, ser um vaso nas suas mãos, ser um instrumento nas mãos de Deus, Deus também derrama sobre ele o Espírito Santo e o poder para realizar prodígios. Então nós precisamos entender que não é o fato de nós querermos somente, tem que ser um arrependimento sincero daquilo que nós estamos nos arrependendo e nos humilhar diante de Deus e pedir a Ele, clamar o batismo do Espírito Santo para que sejamos usados segundo a vontade de Deus. E Deus não vai conceder para todos o mesmo dom. Deus concede dons diferentes para as pessoas. Então, uns têm dom de curar, outros têm dons de expulsar demônios, outros, vários tipos de dons, de ensinar, de interpretar. São dons que Deus concede a cada um segundo lhe aprouve e não segundo nós queremos. Então, quando nós, sinceramente, buscarmos a Deus, clamarmos pelo batismo do Espírito Santo para que Ele nos use para a honra e glória de Deus, Ele vai derramar sobre nós também o Espírito Santo e nos usar segundo a sua vontade para que o seu nome seja glorificado. Nós até semana passada comentamos aqui no estudo que fizemos sobre os enganos do tempo do fim, falamos que muitas pessoas, quando Jesus voltar, isso foi o próprio Jesus que falou em Mateus capítulo 7, muitas pessoas vão chegar para Jesus e falar assim: olha, nós profetizamos em seu nome expulsamos demônios, em seu nome nós fizemos muitos milagres. E então Jesus vai dizer claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7, 21 a 23. Então, muitas pessoas estão usando o nome de Deus e fazem maravilhas, expulsam demônios, realizam milagres e profetizam, mas infelizmente não estão sendo sinceros para com Deus, não estão se deixando ser guiados para toda a verdade, conforme nós falamos aqui no início, em João capítulo 16, o Espírito da verdade nos guia a toda a verdade. Então a pessoa aceitou a Jesus, mas não quer aceitar os seus ensinamentos, não quer obedecer aquilo que Jesus quer que nós façamos. Não é que a obediência vai nos salvar, mas é fruto da nossa salvação. Tenhamos então em mente
que o Espírito Santo ele está disponível a cada um de nós, desde que nós o busquemos com sinceridade de coração e estejamos dispostos a fazer a vontade de Deus em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para continuar o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, Jesus ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.